Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também quero saudar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Hoje, a Escola Bíblica para Todos, vamos estar estudando a lição de número 2. Quero pedir a máxima atenção da igreja. Vou pedir a alguns irmãos para estar lendo alguns tópicos ali, para todos estar participando conosco, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem reservado para nossas vidas. Já está ali a lição número 2. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vamos ler comigo o título? Davi. Vamos para o texto áureo. Texto áureo, juntamente com toda a igreja. Glória a Deus. Nós já podemos aprender no contexto áureo. Olha o que Deus fala em tua palavra. Achei a Davi. Meus irmãos, quando Deus fala achei a Davi, quer dizer que ele estava procurando alguém. Ele estava precisando de alguém. A escolha de Deus é melhor do que a nossa escolha. A decisão de uma nação, com certeza a decisão de Deus é melhor que a decisão de uma nação. A separação de Deus para aqueles que vêm fazer a obra dele, com certeza é melhor do que a nossa separação. Achei a Davi, e olha o que Deus fala: ele é meu servo, ele é o meu servo. E a Bíblia diz que, continuando, com o meu santo óleo ungi. Por que Deus fala isso? Achei a Davi, meu servo, e com meu santo óleo ungi. Nós podemos ver que quem escolheu Saul foi o povo, não foi Deus. E a Bíblia diz que Saul agiu neciamente e não guardaste os mandamentos do Senhor, teu Deus, que teu Deus te ordenou. E a Bíblia diz que quando Saul não guarda os mandamentos do Senhor, a Bíblia diz que agora o Senhor teria confirmado. O que ele fala? Olha, Saul, se você tivesse guardado os meus mandamentos, agora eu teria confirmado. Mas por você não ter guardado, agora eu vou tirar o teu reino. E a Bíblia diz que Samuel chega para Saul e fala assim: olha, não subsistirá o teu reino, não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor. O que Samuel fala? Eu já tenho buscado ao Senhor, para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto guardaste o que o Senhor te ordenou. Ele estava falando para Saul: ô Saul, olha, vai ter alguém que vai te substituir, porque a escolha minha é melhor do que a escolha do povo. Então, o que eu quero dizer com essa palavra? Que a escolha de Deus é melhor do que a minha e a vossa escolha. Amém? Verdade prática: a humildade de espírito predispõe o homem para o serviço de Deus, tanto na igreja como na sociedade. Então nós podemos ver que Davi tinha essa humildade de espírito, tanto para cuidar das suas ovelhas, como para cuidar da casa de Israel. Vamos prosseguir? Introdução: contrição, tristeza e arrependimento pelos próprios pecados,
motivados pelo amor e misericórdia do Senhor. Então nós podemos ver que contrição é tristeza e arrependimento pelos próprios pecados. Isso são motivados pelo amor e misericórdia do Senhor. Vocês conseguem ler ali a introdução embaixo? Israel estava, vamos todos juntos? Israel estava... Glória a Deus. Nós podemos ver, meus irmãos, que na introdução, nós podemos ver aqui, logo na primeira frase, nós podemos ver que Israel vivia duas crises. Uma crise na liderança política e uma crise na vida espiritual. Já aqui nós começamos a aprender com a palavra de Deus. Não tem como nós viver diante de Deus com a nossa vida espiritual em decadência. Se a vida espiritual de uma nação estiver mal, com certeza o reino terrestre vai continuar mal, meus irmãos. Não tem como o povo continuar desagradando a Deus e usufruir as coisas, as bênçãos do Senhor. Nós podemos ver que tem muitas nações vivendo em dificuldade. Por quê? Porque não está agradando a Deus. Não está cumprindo os propósitos de Deus. Então nós podemos ver que havia uma crise na liderança política e na vida espiritual. Quando a vida espiritual de uma nação está boa, o que acontece? As bênçãos do Senhor vão estar sobre aquela nação. Mas quando a vida espiritual de uma nação está indo de mal a pior, com certeza, Deus não vai abrir as portas, meus irmãos. Vai haver consequência, vai haver crise. E a Bíblia diz que, quando houve essa crise na liderança política e na vida espiritual, a Bíblia diz que os filhos de Samuel, que deveriam julgar a nação com equidade ou com justiça, não trilharam os retos caminhos do Pai. Então a Bíblia diz que Samuel já era velho e constituiu seus filhos por juiz de Israel. E o nome dele era Joel e Abias. Porém, os filhos de Samuel não andavam nos caminhos do seu pai. E o que aconteceu? Os anciãos de Israel se reuniram em Ramá e disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Então eles já não queriam que o juiz de Israel já governasse. Eles falam assim: não, agora nós queremos um rei sobre nós, para governar sobre nós, para que nos julgue como os tem todas as nações. Eles falaram assim: olha, tem reis, e nós queremos um rei para governar sobre nós. E a Bíblia diz que aquela palavra não soou bem para Samuel. Ele não gostou, como é óbvio, seus filhos, né, meus irmãos,
Quem é que vai gostar? Alguém falando mal dos seus filhos? E quando ele não gostou, Samuel foi consultar o Senhor. Olha o que o Senhor diz. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo. Ouve a voz do povo. Você não gostou não, Samuel, mas ouve a voz do povo. Quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fez, desde o dia em que te tirei do Egito até o dia de hoje. Olha, esse povo é ingrato. Deus falando, olha, esse povo é ingrato, esse povo é injusto. Desde quando eu tirei eles do Egito, eles me rejeitaram. E eles falam assim, olha, agora pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente. Olha o que fala, e declara qual será o costume do rei, que houver de reinar sobre eles. Meus irmãos, o povo pensou que, eles iam ter um rei bom. Deus colocou um rei mau para governar aquele povo. Olha, vocês vão pagar o preço, porque vocês me rejeitaram desde quando vocês saíram do Egito. Olha, quando Deus levanta alguém em uma nação que está apertando com o povo, esteja descansado, meus irmãos. É porque o coração do povo não está agradando ao nosso Deus. Às vezes é Deus que permite que alguém de pulso firme, de pulso duro, governe a nação. Por quê? Porque o povo não está agradando ao nosso Deus. Então Deus vai e permite que Saul fosse rei do povo de Israel. Vamos para o primeiro subtópico. Davi, um servo fiel e responsável, no pastoreio das ovelhas. Vamos todos ler comigo? Davi era... Glória a Deus. Nesse tópico, onde fala sobre o pastoreio das ovelhas, nós podemos ver que Davi começou muito cedo o seu trabalho. Ele era muito jovem quando ele começou a pastorear a ovelha de seu pai. A incumbência de cuidar das ovelhas da família. Apesar de importante, esse trabalho aparentemente simples era negligenciado por seus irmãos. Meus irmãos, aquilo que nós fazemos para Deus, aparentemente para outras pessoas podem aparecer simples, mas para Deus tem um grande valor. Aqueles que estão embaixo, que Deus levanta e põe em cima. Aqueles que aparentemente não ia dar nada, que Deus fala assim, olha, eu vou mostrar para você quem te escolheu. Nós podemos ver que quando Samuel escolhe Davi para ungir como rei,
nós podemos ver que os seus próprios irmãos menosprezaram Davi pelo serviço que ele fazia no pastoreio das ovelhas de seu pai, não sabendo eles que, ao passar de alguns anos, aquele irmão humilde e simples, mas que agradava a Deus, ele ia ser o líder deles, e não só deles, mas também de uma grande nação chamada Israel. Por incrível que pareça, foi justamente esse serviço que deu a Davi a capacidade de tornar um grande líder e mais tarde o rei de Israel. Nunca subestime a capacidade de alguém, meu irmão. Nunca olhe uma pessoa como imprestável, como um desqualificado, como um incapacitado. Porque quem capacita é Deus, quem instrui é Deus, quem dá sabedoria é Deus. Deus é quem levanta e Deus também é o que abate. Então nós podemos ver que Davi, na sua humildade, Deus colocou ele como rei de uma grande nação. Davi era capaz de arriscar a própria vida por uma ovelha. Davi, meu irmão, era um pastor de ovelha qualificado, com habilidades. Ele era um pastor de ovelha que cuidava dentro, tanto fora. Era um pastor que curava as feridas daquela que estava machucado. Mesmo de longe, ele estava atento a tudo o que estava acontecendo com as suas ovelhas. Um pastor que resgatava a ovelha perdida, meus irmãos, que ia atrás da ovelha perdida, que dava sua própria vida pelas ovelhas. Então a sua dedicação e responsabilidade eram suficientes para que Deus o tornasse pastor das ovelhas da casa de Israel, meus irmãos. Sua capacitação, sua dedicação e responsabilidade. O que eu aprendo com isso? Que Deus não chama pessoas desocupadas para a sua obra. Deus não chama pessoas irresponsáveis para a sua obra. Deus chama pessoas com responsabilidade para fazer a sua obra. Então isso chamou a atenção de Deus, para que ele tornasse pastor das ovelhas da casa de Israel. Então, a despeito de ter sido ungido rei, o homem que era segundo o coração de Deus, continuou fiel na tarefa de apacentar as ovelhas de seu pai. Então Davi, mesmo quando ele saía, ele falava assim: olha, eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho o meu compromisso, eu estou fora, mas eu vou voltar para cuidar das ovelhas do meu pai. Ele não deixava as ovelhas sozinhas, meus irmãos, sem o cuidado. Ele mesmo estando distante, ele preocupava: olha, eu sou o responsável, eu sou fiel naquilo que meu pai me confiou para fazer. E nós temos sido fiel àquilo que Deus tem confiado para que nós fazermos. Então essas características não são vistas em todas as pessoas que servem a Cristo, meus irmãos. Infelizmente, essas características não são vistas em todas as pessoas que servem a Deus. Prosseguindo, segundo o subtópico do tópico 1. 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 1
Na corte do rei, vamos ler ele junto comigo? No 1, 2, 3. Mesmo. Foi fraco, mas eu vou repetir aqui agora. Na corte do rei, o que é que fala? Mesmo sabendo que Deus o escolhera para sucessor do trono de Saul, Davi nunca se negou a dedilhar-lhe sua harpa perante o rei. O que eu aprendo com isso? Que tudo quanto vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, meus irmãos. Tudo aquilo que vier a tua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Por quê? Olha por quê. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então aproveita para fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Faça com a sua força que você tem, faça. Porque vai chegar um momento que não vai ter como fazer mais. Que momento é esse? O momento que nós chegarmos à sepultura, meus irmãos. Lá não há obra, lá não há indústria, lá não há sabedoria, lá não há ciência. Então nós podemos ver que tocava com tanto desvelo e dedicação, que recebera do perturbado monarca, o rei Saul. Ele recebeu o quê? Amor, amizade e benevolência. Olha o que ele recebeu de Saul: amor, meus irmãos, amizade. Por quê? Porque ele fazia bem feito, ele fazia com as suas habilidades, ele fazia de bom grado. Então, sem nunca reivindicar a posse do que era seu. Davi poderia falar assim: olha, não, Deus me levantou como sucessor de Saul. Não, eu vou mudar. Eu não vou servir Saul. Mas ele não, meus irmãos. Ele serviu Saul com todas as suas forças. O futuro líder de Israel fazia tudo o que lhe vinha às mãos, apenas confiando no Senhor. Ele confiava, ele falou assim: olha, eu sei aquilo que Deus tem reservado para mim, que Ele prometeu, vai acontecer. Ele falou assim: olha, não importa o momento, não importa se vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Ele serviu Saul com respeito, meu irmão, com gratidão, e ele recebeu amor, benevolência. Então nós viemos fazer aquilo que agrada o nosso Deus. Vamos prosseguir? Sinopse do tópico 1. Davi foi um fiel servidor de sua família e de seu rei. Sua fidelidade e abnegação comprovaram a excelência de seu caráter. Prosseguindo. Segundo subtópico, os aspectos do caráter de Davi. Primeiro aspecto, coração de servo. Vamos ler comigo? No 1, 2, 3. Davi nunca se queixou.
Glória a Deus. Então o primeiro aspecto do caráter de Davi era coração de servo. Então Davi nunca se queixou, meus irmãos, nunca se queixou do laborioso e solitário pastoreio das ovelhas de seu pai. Ungido rei não hesitou em voltar ao trabalho habitual. Olha para vocês verem. Nunca se queixou. Então ele foi ungido como rei. Ele mesmo fora da casa de seu pai, ou sobre os cuidados das ovelhas, ele voltava para cuidar do seu rebanho, das suas ovelhas. Então, nós podemos ver que o ungido rei não hesitou em voltar ao seu trabalho habitual, servia ao pai prazerosamente com o que sabia e mais gostava de fazer, estar com as ovelhas. O pastor, meu irmão, pastor que é pastor, ele gosta de estar com suas ovelhas. Então nós podemos ver que quando Davi ia servir Saul, quando Saul estava com os espíritos malignos, a Bíblia diz que Saul fazia carta e enviava para os mensageiros, levar para Jessé, e falava assim: olha, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. Então, meus irmãos, Davi cuidava das ovelhas, mas também Deus elegeu seu servo para cuidar dos apriscos das ovelhas de Israel. Então nós podemos ver que Davi tinha um coração de servo. Deus mesmo chamou de servo. Salmo 78, 70. É imprescindível a todo cristão avaliar o modo como serve a Cristo. Não é preciso me responder como nós temos servido a Cristo. Como nós temos servido a Cristo? Será que Cristo está agradando da maneira na qual nós estamos servindo a Ele? Não é preciso me responder, só basta colocar isso em mente e falar assim: olha, eu preciso fazer mais. Eu preciso dedicar mais. Meus irmãos, tudo aquilo que nós fazemos para Deus nunca é comparado àquilo que Deus tem feito para nossas vidas. Porque o que Deus tem feito para nossas vidas são coisas grandiosas, meus irmãos. São coisas maravilhosas. Então você o tem servido de todo o coração? Jesus é o maior exemplo de servo humilde e obediente. João 4:34, que diz assim: e entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Olha o que Jesus fala: a minha comida é essa, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso é que agrada a Deus. Então vamos para o segundo aspecto: humildade. Davi era um homem humilde e reconhecedor de suas limitações. Apesar de ser um soldado inigualável, um comandante corajoso, um rei exemplar, sempre atribuiu todas as suas vitórias ao Senhor dos Exércitos. Aqui eu tenho que parar, meus irmãos. Olha para você ver. Davi era o quê? Um homem humilde.
e reconhecedor das suas limitações. O que eu aprendo essa palavra? Ó Deus, o mérito não é meu, o mérito é teu. Essa vitória não é minha, essa vitória é tua. Essa honra não é minha, essa honra é tua, Senhor. Ele sabia, meus irmãos, fosse depender dele, ele não conseguiria ganhar batalha nenhuma, guerra nenhuma. E ele, como servo humilde, ele reconheceu as suas limitações. Apesar de um soldado inigualável, meus irmãos, Davi era um homem que tinha várias habilidades, soldado valente, corajoso, destemido, um comandante corajoso, um rei exemplar, sempre atribuiu todas as suas vitórias ao Senhor Jesus. Então, quanto mais o homem se aproxima da bondade, santidade e grandeza do Altíssimo, mais consciente se torna de seus pecados, mazelas e misérias. Ele falava assim: olha Deus, eu reconheço as minhas misérias, os meus pecados, as minhas fragilidades, eu reconheço as minhas limitações. Então Davi era um homem humilde e reconhecia as suas limitações, que nada que era feito era mérito dele, era mérito do Senhor. Vamos prosseguir? Sinceridade. Outro caráter de Davi, sinceridade. Sabendo de todas as coisas, sabendo que todas as coisas estão diante do Senhor, Davi nunca quis ser uma pessoa diferente do que realmente era. Ele era o que era, meus irmãos. Ele não era mais que ninguém. Ele colocava no lugar dele em todas as circunstâncias. Não, eu consegui, mas eu continuo sendo o mesmo. Eu sou pastor, mas eu continuo sendo servo. Ele nunca se exaltou. Ele nunca achou melhor que ninguém. Uma pessoa diferente do que realmente era. Portava-se perante o Altíssimo com o coração sincero. Isso é muito forte, meus irmãos. Ele falava assim: olha, Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha o que Davi fala, olha as palavras que ele direcionou ao Senhor. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. O que ele falava para Deus, para o Senhor? Olha, Senhor, de longe você conhece o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces. Davi era um homem sincero, meus irmãos. Sincero de coração, de corpo e alma. E isso agradava a Deus. Ele falava assim: ó, julga-me, Senhor, pois tenho andado na minha sinceridade. O que Davi manda o Senhor fazer? Ó Senhor, olha, o Senhor pode me julgar, porque eu ando na minha sinceridade. Nós como carnais, será que nós temos coragem de falar isso para Deus? Olha o que fala: olha, julga-me, Senhor, pois tenho andado na minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Olha o que ele falou: olha, eu ando no Senhor, e eu sou sincero contigo, ó Senhor, eu não vacilarei. E ele continua: examina, Senhor, e prova-me, esquadria a minha mente. Meus irmãos, isso é muito forte. Manda, olha, esquadria a minha mente, olha, pode ler meus pensamentos, Senhor, olha a minha sinceridade. E o meu coração tenho aborrecido a congregação de malfeitores. Olha o que ele fala: olha, eu tenho aborrecido os malfeitores, os pecadores. Não me ajudo com os ímpios. O
que ele fala? Olha, eu estou no mundo, Senhor, mas eu não pertenço ao mundo. Eu estou no mundo, mas não ando misturado com as coisas do mundo. Vamos prosseguir, que a lição é grande. Dependência de Deus. Vamos ler comigo? Todos juntos, numa só voz? No 1, 2, 3. Davi. Meus irmãos, nós temos que colocar a nossa dependência em Deus. Davi é um exemplo para nós. Davi colocava a sua dependência em todos os momentos e circunstâncias da vida. Seu maior desejo era conhecer os caminhos de Deus. E para isso, punha-se sobre a sua direção em tudo o que fazia. Então, tudo que Davi fazia, ele consultava a Deus. Por que muitas das vezes as coisas não dão certo para nós? Porque primeiramente nós não consultamos a Deus, meus irmãos. Nós vamos às vezes pelo impulso das nossas vontades, dos nossos corações, dos nossos desejos. O que ele fala? Olha, dirige os meus passos nos teus caminhos. A palavra de Deus é muito linda. Para que as minhas pegadas não vacilem. Ele fala assim: olha, Senhor, eu quero fazer tudo na tua direção, tudo no teu controle, tudo no teu comando. Quando nós fazemos tudo na direção de Deus, tudo no controle de Deus, certamente vai tudo bem. Olha o que ele fala. Salmos capítulo 25, verso 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Ele fala assim: ó Senhor, olha, mostra qual o caminho que eu tenho que seguir. Me ensina as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Então, todos o dia nós temos que estar esperando o nosso Senhor, meus irmãos. Todos os dias nós temos que ser guiados por Ele. Todos os dias nós temos que ser comandados por Ele. Todos os dias nós temos que ser instruídos por Ele. Mas para isso nós temos que colocar a nossa dependência em Deus. Aleluia! Vamos prosseguir. Coragem. A coragem de Davi era incontestável. Matou um leão e um urso. Apresentou-se para enfrentar o gigante Golias. Lutou bravamente contra os filisteus, sob risco da própria vida. Sua evidente coragem firmava-se na autêntica fé em Deus. Isso é muito forte, meus irmãos. O que chamou a atenção aqui, olha, foi a autêntica fé de Davi que ele tinha em Deus, meus irmãos. É isso que faz nós, servos de Deus, irmã Rosa, avançar. É ter fé em Deus. Com a fé em Deus, meus irmãos, nós adquirimos coragem. Porque tem muitos estagnados, porque perdeu a fé em Deus, parou, retrocedeu. Será que eu avanço ou será que eu retrocedo? Perdeu a fé em Deus. Davi era corajoso, meus irmãos. Davi era corajoso. A Bíblia diz que Davi, quando apacentava as ovelhas de seu pai, via um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão na barba e feria-o e o matava. Meu irmão, um urso e um leão. Davi não tinha medo de nada não, meus irmãos. Por quê? Porque tinha fé em Deus.
Davi disse a Saul, e isso quando Davi foi apresentar Saul para lutar contra o gigante. Olha o que Davi falou a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Davi estava falando para Saul assim: olha, Saul, você é um covarde, você é um medroso, olha, não coloque seus soldados com medo, não. Não vai encovardar os seus soldados, não. Não vai fazer os seus soldados recuar, não, Saul. Porque eu vou lutar com esse gigante. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Aí Saul libera ele para lutar. Sabe o que Saul estava falando para Davi, estava falando para Saul? Olha, Saul, se Deus me livrou da mão, das garras do leão e do urso, quem é esse filisteu? Isso não é nada para mim, Saul. Só tem tamanho, Saul. Mas eu tenho fé no Deus que eu sirvo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele está falando assim: olha, você pode afrontar a mim, Saul, gigante, Golias, a mim você pode afrontar, mas o Deus que eu sirvo você não vai afrontar. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Olha a fé de Davi, meus irmãos. Olha a coragem, olha a fé de Davi. Gratidão, prosseguindo. Davi não se cansava de exaltar o Senhor por seus maravilhosos feitos. Seus salmos estão repletos de gratidão e louvor ao Todo-Poderoso. Eles refletem alegria e satisfação e o reconhecimento por todas as bênçãos recebidas. Meus irmãos, é a maior qualidade do ser humano, do servo de Deus, se chama gratidão. A maior miséria é a ingratidão, meus irmãos. Então nós podemos ver que Davi, ele não se cansava de exaltar o Senhor pelos benefícios que ele tem feito. Então nós podemos ver que o coração de Davi, ele tinha um coração, ele era um servo grato a Deus, fiel a Deus, por todos os benefícios que ele tem feito. Então nós podemos ver que Davi fala assim: olha, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, contarei todas as tuas maravilhas. Ele fala assim: olha, Senhor, eu vou testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Tem pessoas, meus irmãos, que Deus faz maravilha na vida dele, ele não tem coragem de dar um testemunho, não dá um testemunho de fé por aquilo que Deus fez nas suas vidas. Nós temos que ser gratos a Deus e testemunhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, meus irmãos, porque nós não somos merecedores de nada, mas que o que Deus tem para nossas vidas são coisas grandiosas. Então Davi era grato a Deus. Vamos prosseguir. Arrependimento. Segundo a lei mosaica, preste muito bem atenção nesse tópico, que esse aqui é muito, muito atual para os dias de hoje. Segundo a lei mosaica, Davi cometeu 2 pecados imperdoáveis. Quantos pecados? 2. Primeiro, adultério e assassinato premeditado. Saul também transgredia a lei do Senhor, e em virtude disso,
perdeu até o trono, mas realmente o que o torna diferente de Davi. Provavelmente sua atitude em relação ao pecado. Ao pecar, Saul tentou justificar-se, transferindo a sua responsabilidade para o povo. Meus irmãos, Davi pecou? Pecou. Saul também pecou? Pecou. Mas qual foi a diferença dos dois? Davi arrependeu e deixou. Ele assumiu o seu erro, ele assumiu o seu pecado, ele assumiu a sua fragilidade, a sua fraqueza. Saul não, Saul pecou e colocou a culpa no outro. E isso deixa o nosso Deus indignado, irado. Quando nós pecamos e assumimos o nosso erro, certamente Deus agrada da nossa atitude. Davi pecou, mas foi perdoado porque ele assumiu o seu erro. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Eteu, olha para você ver o que Davi fez, meus irmãos. Pegou a mulher de Urias e meteu pinga no coitado do homem, cachaça, e colocou na frente do exército dos amonitas. Você sabe que quando o homem bebe, o homem fica fora de si, né? Fica corajoso, fica meio bobeado, é bobeado que fala, né? Abestado. Fica corajoso, valente. E o coitado de Urias foi. O que aconteceu? Matou o homem, velho. Além de matar o homem, tomou a mulher do homem. Mas Deus teve misericórdia de Davi, sabe por quê? Ele arrependeu e deixou. Porque não adianta só arrepender, pastora Marta, mas tem que deixar. A Bíblia diz que Davi arrepende e deixa. Olha, prosseguindo, Saul foi diferente. Por que Saul perdeu até o trono? Porque fez o que não agradava a Deus. E além de fazer o que agradava a Deus, colocou culpa nos outros. Aí Deus foi e castigou: não, você não merece estar onde você está. Eu vou tirar você e vou colocar outro. Prosseguindo. Ao passo que Davi arrependeu-se profundamente, o crente em Jesus que não reconhece seus erros e rejeita a disciplina do Senhor, poderá ter o mesmo destino de Saul. Olha para você ver, o crente em Jesus, que não conhece seus erros, olha, o crente, meus irmãos, tem que conhecer os seus erros, e rejeita a disciplina do Senhor, poderá ter o mesmo destino de Saul. Então a palavra de Deus é incisiva. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, meus irmãos. Tem muito pecado encoberto aí, tem muitas pessoas que não estão prosperando porque está com pecado encoberto. A Bíblia é bem clara nos dizer: não prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi arrependeu-se do que fez, pediu perdão a Deus de todo o coração. Olha o que ele fala: ele arrependeu e deixou, e pediu perdão a Deus de todo o coração, e foi perdoado. Meus irmãos, tem que ser de todo o coração, e foi perdoado. Embora remido da sua iniquidade, olha isso aqui é muito importante, atenção igreja, olha, embora remido de sua iniquidade, Davi sofreu as consequências do seu pecado. Ele sofreu, meus irmãos, a consequência de seu pecado. Olha o que ele fala aqui, ó. Pois agora,
não se apartará a espada jamais da tua casa. Samuel falando para Davi: ó Davi, olha, você pecou, você foi perdoado, mas há consequência. Não apartará espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Meus irmãos, olha o que Deus faz com Davi. Olha, Davi, você fez em oculto, né? Mas eu vou fazer de forma publicamente. É para todo mundo saber. Você vai ficar envergonhado, Davi. A vergonha não vai ser só dentro da sua casa, não, vai ser para toda a nação, vai saber. Davi, embora o Senhor, aí Samuel fala assim, olha, então a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Samuel a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Ó Davi, olha, você pecou, mas você arrependeu e deixou, foi perdoado. Vai haver consequência? Vai. Mas tem uma coisa boa, Davi, para você, vou deixar você alegre hoje, porque se quer um pecado de morte, meus irmãos, olha, você não morrerá, Davi. Você não morrerá. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também os filhos que te nasceu, certamente morrerá. Eu falo assim, olha, você não morrerá não, mas aquele filho que nascer, ele morrerá. Como vocês todos sabem a história, a dor de perder um filho. Davi teve um filho com Betseba, mas foi morto, morreu, por causa da consequência do pecado de Davi. Vamos para o último tópico. Sinopse do tópico 2. As 7 características do caráter de Davi revelam seu maior incondicional a Deus. Ele era um homem abnegado, humilde, sincero, corajoso, grato, contrito e dependente de Deus. Prosseguindo, Davi, seu conhecimento do Senhor, Deus poderoso. Vamos ler ali comigo para nós finalizar? No 1, 2, 3. Glória a Deus. Então Davi via Deus, o Deus poderoso, meus irmãos. Não apenas como Criador do universo, mas também o que o mantém sobre total harmonia, garantindo a vida e o bem-estar do homem. Então a Bíblia diz que Davi fala assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então Davi via Deus como todo-poderoso, em cima no céu e embaixo da terra, o dono de tudo, o Deus que cuidava não só daquilo que ele criou, mas de todo o universo, bem como de todos os seres humanos. Deus que ouve seus filhos. A confiança de Davi originava-se da convicção de que o Senhor sempre ouve o clamor de seus filhos. Meus irmãos, nós podemos ver que Deus sempre ouve o nosso clamor. Ele sempre ouve, ele está atento a tudo. Nos momentos mais difíceis
de sua vida, lá estava o salmista em oração. Então, nos momentos difíceis, meus irmãos, não adianta você procurar amigo, família, que muitas das vezes não vai nos servir, não. Mas nós colocamos as nossas petições direcionadas naquele que vive e reina para todos sempre em nossas vidas. No Deus Todo-Poderoso, no Deus que ouve as nossas orações. Então, Davi, nos momentos mais difíceis, ele não lembrou de filhos, nem de amigos, nem de família, nem da parentela, ele lembrou de Deus. Então, as Escrituras nos orientam a levarmos as nossas necessidades em oração e súplicas ao Senhor, com a certeza de que Ele responde a oração do justo. Ele sempre responde a oração de quem? Do justo, meus irmãos. Do injusto, Deus não responde a oração. Hoje nós já vamos sair daqui aprendendo isso aí. Do justo Ele ouve, mas do injusto Ele não ouve a oração. Se você for justo com Deus, certamente Ele vai ser justo contigo. Vamos prosseguir. Deus que julga com justiça. A experiência de Davi o havia ensinado que somente o Senhor é capaz de julgar com justiça. Meus irmãos, aqui nós podemos já aprender com essa palavra. Olha aqui Davi, olha a experiência de Davi. O havia ensinado que somente o Senhor é capaz de julgar com justiça. Meus irmãos, nós homens somos falhos. Nós homens somos falhos. Quantos que têm agido com injustiça no trabalho, nos tribunais, juízes agindo com injustiça, mas a justiça de Deus não falha, meus irmãos. A justiça de Deus não falha. Ela tarda, mas não falha. Olha, no mundo atual, quando a justiça é questionável e muitas vezes falha, para você ver, podemos estar seguros de que o nosso Deus está no controle da situação e ao fim julgará a cada um segundo os seus atos. Cada um será julgado segundo os seus atos. Se você viver uma vida justa aqui na terra, meus irmãos, no dia do juízo final, você vai ser privilegiado. Deus vai ver as nossas obras. Deus vai julgar segundo os nossos atos. E nós possamos agir com justiça diante do nosso Senhor e diante da sociedade. Vamos finalizar? Tópico 4. Deus onisciente e onipresente. Vamos ler ali comigo para nós finalizar? Davi se considerava Meus irmãos, nós vemos aqui que o Deus que nós servimos, Ele é onisciente e onipresente. Então Davi se considerava seguro em saber que em todo tempo, lugar e circunstância, sua vida estava sob o olhar e o absoluto controle do Senhor. Olha o que Davi fala, olha, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Deus está em todo lugar, meus irmãos. Não fica nada oculto diante de Deus. Por quê? Porque Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele sabe de todas as coisas.
Hoje nós cristãos temos a promessa de que Deus, o Emanuel, está sempre conosco. Em todos os lugares, Deus, o Emanuel, está conosco. Conclusão. Davi, o homem segundo o coração de Deus, conhecia ao Senhor pelo fato de andar em sua presença. Ele, assim como o patriarca Jó, conhecia o Senhor por experiência própria, e não porque ouvia falar dele. Isso fez a diferença na vida do salmista, e com certeza fará também na vida daquele que anda com Deus nos dias atuais. Para ser um homem ou mulher segundo o coração do Altíssimo, é necessário conhecê-lo e viver intimamente com ele, obedecendo em tudo. Meus irmãos, nós podemos ver que com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O mais importante para Jó não é ter esclarecido a doutrina da retribuição. Olha para você ver aqui, meus irmãos. Jó não queria saber da recompensa divina, da doutrina da retribuição, mas é ter se encontrado com Deus. Essa é a nossa maior riqueza, meus irmãos. Jó não estava preocupado. Jó queria ter, era intimidade com Deus, era encontrar com Deus. Ele não queria a doutrina da retribuição, ele não queria ser retribuído com nada. Mas Deus, como é um Deus bondoso, ele falou assim: não, Jó, você é meu servo fiel também. Você está comigo. Você perdeu tudo, Jó, mas a minha presença estava contigo. Você estava comigo e eu estava contigo, Jó. Então, que nós não viemos buscar as coisas somente dessa terra, o reino terreno, as coisas deste mundo, as riquezas deste mundo, mas que nós viemos colocar Deus como a nossa maior prioridade. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, guarde essa palavra em vosso coração, e assim eu quero estar passando o microfone para o nosso pastor Wagner Rezende, que estará dando a continuidade do trabalho nessa noite em nome de Jesus. Deus os abençoe.